amigos telespectadores, o nosso boa noite especialíssima a todos vocês que estão aí nos assistindo. É uma alegria grande para nós poder contar com a audiência de vocês. E boa noite também, deputado Gerson Berger, que semanalmente participa do nosso programa. Boa noite, jornalista amigo Pedro do Couto. Mais uma vez os dois comentando os assuntos de hoje. E o nosso deputado Gerson Berger. Vou cobrar novamente a historinha, porque a historinha semanalmente faz sucesso e sempre nos traz uma lição de vida muito grande. Mas, minha gente, os assuntos especialmente de hoje serão a comemoração da independência do Brasil, 7 de setembro, as manifestações ocorridas em vários estados do nosso país. Nós hoje não poderíamos deixar de nos dirigir à comunidade judaica desejando um 5.776 muito feliz. Amanhã se inicia o novo ano judaico. Então, que todos possamos ser inscritos no livro da vida. Isto é o mais importante. Mas, minha gente, infelizmente, nós, depois desta notícia alegre, um novo ano que sempre renova esperanças em dias melhores, nós vamos ter que passar para assuntos muito tristes. O primeiro deles, e a gente praticamente toda semana abre o programa falando da violência que infelizmente tomou conta na nossa cidade. Ainda agora, no início da semana, uma criança foi vítima de uma bala perdida em Manguinhos e morreu, bala perdida novamente. Então, são tantas as mortes que acontecem praticamente todos os dias com balas perdidas, e as comunidades vivendo hoje em pleno pânico, que nós desejamos que toda essa violência acabe e dias melhores possam chegar para a nossa cidade, para o nosso estado. E o que dizer, minha gente, de uma outra notícia tão triste? Nós aqui no programa, com muita tristeza, registramos o acidente ocorrido em Paraty no domingo passado, que matou 15 pessoas e feriu 66. É revoltante assistir ao descaso e ver como essas empresas de ônibus se preocupam exclusivamente com lucros, expondo todos os dias a vida daqueles que precisam ir para o trabalho ou se deslocar por alguma razão. A empresa do ônibus acidentado responde a pelo menos 2 processos por má conservação e, segundo a imprensa, há anos é alvo de críticas por manter em circulação uma frota extremamente precária e prestar um serviço que nunca foi licitado. Essas denúncias, o que é mais curioso, chegaram ao Ministério Público, mas mesmo assim não se entende como essa empresa continua operando, mesmo tendo se recusado no ano passado a assinar um termo de ajustamento de conduta proposto por promotores, com o objetivo de melhorar a qualidade do transporte público na região. E aí eu pergunto, por que o Ministério Público não cobrou da Prefeitura de Paraty a razão pela qual não houve licitação na concessão dos serviços e o porquê da frota apresentar ônibus em péssimas condições, além dos serviços prestados serem precários, como eu já disse, e mesmo assim continuou operando. A prefeitura tem que ser penalizada, isto eu não tenho nenhuma dúvida. Ou melhor, o prefeito, Carlos Miranda, que deverá responder, na minha opinião, por improbidade, pois não fiscalizou a empresa e permitiu que a mesma operasse fora do prazo de concessão. São tantas as irregularidades que, se comprovadas, deveriam ser motivo mais do que suficiente para colocar esse prefeito na cadeia. Afinal, foram 15 vidas sacrificadas, algumas em plena juventude que não tiveram a oportunidade de realizar seus sonhos e darem alegria às suas famílias. A todas as famílias, a nossa solidariedade e o desejo de que Deus lhes dê muita força, muita coragem na aceitação desta tragédia, o que nós sabemos ser muito difícil, não é verdade, Gerson? É.
As suas palavras mexeram comigo. Realmente, isso dói a todo mundo que conhece o problema. É tão chocante, tão revoltante, que não sei mais o que dizer. Apenas que os culpados sejam punidos no mais absoluto rigor, sem querer demonizar os donos das empresas de ônibus e os poderes que eles possuem. Onde é que já se viu? Não respeitaram sequer o Ministério Público. Esses sujeitos só pensam em lucro. Para mim, a superlotação do ônibus com o dobro dos passageiros do que deveria já seria motivo suficiente para colocar esses gananciosos na cadeia. Exatamente isso. A tragédia de Paraty, extremamente chocante, faz parte de uma sequência de irresponsabilidades, ganâncias e omissões, estas omissões de parte do poder público. O ônibus acidentado, inclusive, estava com os pneus dianteiros desgastados, carecas, como a televisão mostrou depois da derrapagem. Ele ficou de lado entre a estrada e o morro. De maneira que essa sequência de crimes por omissão precisa terminar. Precisa se respeitar a lei neste país, esquecer o lucro, a ganância, o desejo de enriquecer à custa dos outros e até do sacrifício de vidas humanas. Foi o que aconteceu em Paraty e é o que se espera que não aconteça mais. Mas para isso é preciso ação, e ação é que se exige dos responsáveis pela administração pública. Olha, Gerson e Pedro, foram 15 pessoas e entre elas uma boa parte eram jovens. Não que a vida não tenha o mesmo valor para jovens e pessoas mais idosas, mas eu vi, por exemplo, um pai na televisão. O desespero dele era tão grande, havia perdido a única filha que iria se formar em direito. Imaginem o desespero deste pai, desta mãe, desta família. Então, eu acho que não tem nada pior do que a morte de um ente querido. Gerson, eu vou te dar uma responsabilidade muito grande hoje. Eu gostaria que você, a sua história de hoje, nos levasse a uma avaliação do que é perder um filho. Tereza, não é fácil, mas vou procurar uma história que possa atender ao seu pedido. Espero que agrade a você e a quem ouvir. Vamos a ela. Numa reunião de alguns filósofos, estava presente uma criança que era conhecida como muito erudita, muito inteligente, muito perspicaz. Enquanto os filósofos discutiam os problemas da vida, o menino perguntou a eles: senhores, qual a coisa mais leve? Qual a coisa mais doce? E qual a mais dura? Os filósofos pensaram e responderam: a mais leve é a pena, a mais doce é o mel, e a mais dura é a pedra. O menino riu e respondeu: não é bem isso. Prestem atenção. A coisa mais leve é um filho nos braços da mãe.
nunca pesado. A mais doce para a criança é o leite da mãe. A mais dura para a mãe é levar o seu filho para ser sepultado. Que dor! Qual a moral? Realmente, ao pai cabe a orientação do filho, mas à mãe cabe a educação, ensinar o amor, ensinar o respeito, ensinar a responsabilidade. E isso é feito com tanto afeto e com tanta sinceridade que geralmente para todo ser humano sempre fica fixo na sua ideia, no seu pensamento, a figura materna que representa a grande razão da vida, a grande geradora da espécie. É isso aí. Teresa, eu procurei contar uma história que tivesse uma emoção para todos nós, que desse grande valor à vida como ela deve ser. Espero que você tenha gostado. Era esse o meu desejo. Espero que todos vocês tenham entendido e gostado. Muito obrigado. Ô Gerson, essa história é realmente belíssima e ainda mais no momento em que nós falamos na dor de famílias que perderam seus entes queridos e ver esse menino, né, da história, a visão dele em relação àquilo que era pesado, àquilo que era doce e ao sofrimento de um pai, de uma mãe que tem que enterrar aquilo que é mais precioso em suas vidas, o seu filho querido. Mas o Pedro me parece que também quer comentar o assunto, não é, Pedro? A história é belíssima, é emocionante, a poesia colocada nela acrescenta a emoção à tragédia de Paraty e também dá um exemplo de sequência, de continuidade da vida humana, porque a maternidade, na realidade, é a relação mais profunda que um ser humano pode manter em relação a outro. Ou seja, fazê-lo viver dentro de si, como é o caso da mulher, durante 9 meses seguidos. Não existe nada mais íntimo, nada mais forte do que essa relação entre a mãe e os seus filhos. É isso aí. Isso, Pedro, acho que nada mais a acrescentar. E nós agora vamos falar de assuntos ligados à política, ligados às questões do nosso dia a dia. O último dia 7 de setembro, minha gente, um dia cívico tão importante para todos os brasileiros, foi marcado por mais protestos contra o governo Dilma e a favor do seu impeachment. Em Brasília, uma enorme faixa foi estendida e os protestos contra a presidente e a favor do seu impeachment talvez tenham sido os mais intensos de todo o Brasil. Os bonecos infláveis, especialmente representando o ex-presidente Lula em trajes de presidiário, vão se fixando em várias capitais e com muito sucesso, diga-se de passagem. O pichuleco, como é chamado, apareceu pela primeira vez em Brasília, naquela manifestação do dia 16 de agosto. Para quem não sabe, este boneco, representando o ex-presidente Lula, é uma referência ao termo usado pelo ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, para tratar e negociar a propina que recebia, segundo um dos relatores da Operação Lava Jato. Vacari, como todos sabemos, está preso. O fato é que o pichuleco, em tempos de crise, minha gente,
está sendo motivo de bons negócios. No último dia 7 de setembro, parece, Gerson e Pedro, que foram vendidas 600 miniaturas do boneco Lula pelo preço de R$10 a unidade e também inúmeras camisetas com a mesma imagem que foram vendidas a R$30. Mesmo não havendo ainda nada provado contra o ex-presidente Lula, o número 171, em referência a ele, e 13 a seu partido PT, sintetizam o desgaste e a negatividade manifestada pela população em relação aos dois. Nós fomos às ruas saber o que pensa a nossa população a respeito dos picholecos e das picholecas. Esses bonecos que estão colocando é um meio da população mostrar a insatisfação com o governo atual, né? Que acho que realmente alguma coisa tem que se fazer, porque a população ela não pode ser culpada pelos rombos feitos por eles. Muito insatisfeito. Muito. É de norte a sul, todo mundo está insatisfeito com ela. A gente está devolvendo um deboche que fizeram com a gente. Está devolvendo uma brincadeira de mau gosto, um estelionato eleitoral que fizeram conosco. E eu acho que a brincadeira é válida, embora o assunto seja muito sério. Eles mostram que a gente não tem mais governabilidade e que o nosso governo não está mais olhando para a situação em que eles se encontram. Então, que a partir de agora, a gente tem que rezar para que alguém tenha um bom senso de mudar esse país e de realmente tirar esse governo do poder. Eu fui assim influenciada pelos meus professores da década de 90. A formação do PT era uma coisa linda, idealizada. Hoje é só decepção, hoje é só assim, o máximo da hipocrisia, é incômodo. Se eu pudesse, eu tinha ela em casa. Estou pensando em botar minha foto no Facebook, que é o boneco do Lula. Bom, minha gente, está aí a voz do povo, o que ele realmente pensa e o que nós todos percebemos aqui, que, sem dúvida nenhuma, há uma grande revolta, a mesma revolta que todos nós sentimos. Gerson, algo a acrescentar ao pichuleco? Sucesso no dia 7 de setembro em Brasília, São Paulo, Curitiba, Fortaleza e em muitos outros lugares. Eu só quero acrescentar que eu achei a comemoração da nossa independência muito desanimada, talvez em função do momento que vive o Brasil. Lembro-me que há alguns anos atrás os desfiles eram motivo de muita alegria, muito orgulho. A maioria das escolas, inclusive, organizava desfiles com os alunos em belos eventos de civilidade. Este ano, até em Brasília, assistimos a imagens esquisitas no desfile. Dilma com cara de total desânimo e Temer e o governador do Distrito Federal bocejando. E o curioso, bocejando ao mesmo tempo. Passo a palavra a você, Gerson, e logo a seguir ao Pedro. Tereza, você mostrou que tem humor e sabe usar o humor nos devidos momentos, sem exagero, mas colocando no devido lugar. Parabéns. Acho infeliz essa imagem do bocejo do vice-presidente da República e do governador de Brasília. Quanto a presidente Dilma, com tantas manifestações contra ela e a crise que ela mesma criou, a expressão não poderia ser diferente. De qualquer maneira, sobre o famoso pichuleto, não falo mais nada, apenas que você, Tereza, fez doutorado no assunto, mas você esqueceu de falar no boneco simbolizando a presidente Dilma, com 13 metros, vestida de vermelho e com nariz de Pinóquio. Parece que ainda sem nome, mas com algumas sugestões.
como de mentira, Pinóquia ou até Pichuleca. O pessoal tem boa criatividade. De qualquer maneira, a presidente está colhendo o que plantou. Foram tantas as mentiras de campanha que não adianta agora fazer meia-culpa, dizendo que é possível ter cometido erros, mas que vão ser superados. E, segundo ela, com a adoção de remédios amargos que nós, cidadãos e contribuintes, vamos ter que tomar, como já anunciado, aumento de impostos. Imaginem vocês. Ô Gerson, eu vou abusar um pouquinho antes de passar a palavra para o Pedro e dizer o seguinte, que não resta dúvida de que quem vai pagar a conta do dinheiro desviado da corrupção, do assalto à Petrobras, somos nós. Veja que a grita foi grande quando foi anunciada a recriação do CPMF. Levou o governo, então, diante dessa grita, a retroceder, voltar atrás. Mas já estão inventando um jeitinho. Não criam imposto novo, mas vão elevar as alíquotas de pelo menos 3 tributos, por enquanto, IPI, CID e IOF, que trarão uma receita adicional ao governo de 18 bilhões. Também o ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, admitiu aumentar o imposto de renda. Estes são, possivelmente, os remédios amargos anunciados pela presidente Dilma num país que já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Um absurdo, você não acha, Pedro? Exatamente isso, Tereza. Exatamente isso. Remédios amargos na conta da população do país que não praticou o assalto gigantesco à Petrobras, abalando a maior empresa brasileira. Vejam só a dimensão do roubo e a ação profunda que os ladrões realizaram. O Pichuleco e a Pinóquia são símbolos da insatisfação popular que se projetaram nas ruas do país ao ensejo da comemoração de 7 de setembro. O remédio amargo pior de todos é o que anuncia o ministro Joaquim Levy, que é o aumento do imposto de renda. E o aumento do imposto de renda não para todos, pessoas jurídicas e empresas não, bancos não. Aumento do imposto de renda para os assalariados. E o imposto de renda já é altíssimo no Brasil. Vejam só o seguinte, a alíquota do imposto de renda na fonte para o salário é de 27,5% a partir de quem ganha R$ 4.600 por mês. Quem ganha, por exemplo, R$ 10.000, R$ 2.750, ficam na fonte. O aumento já é alto demais. O ministro Joaquim Levy ainda quer elevá-lo acima desse teto? Impossível. Ele joga uma cartada difícil, porque não vai conseguir aprovar isso no Congresso. E, em consequência, será uma nova derrota que o governo sofrerá. E a derrota talvez seja a última dele, Joaquim Levy, como ministro da Fazenda, porque eu acho que ele, perdendo esse lance, ele perde também o cargo. Você tem toda a razão, Pedro. Imaginem não aumentar o imposto de empresas e de bancos. Eu acho que o Joaquim Levy simplesmente já disse ao que veio. Representante dos banqueiros, é isso que eu penso. Mas, minha gente, eu vou passar para um outro assunto bem diferente. Há algum tempo atrás, o nosso deputado Gerson Berger chamava a atenção para uma notícia na mídia dizendo que chegaram ao Brasil inúmeros refugiados com passaportes falsos. Possivelmente, ali se incluíam muçulmanos terroristas. Agora, a Polícia Federal, esta semana, descobriu em São Paulo, segundo a revista Época, uma rede de apoiadores do Estado Islâmico. Imaginem, é assustadora esta hipótese, até por incrível que pareça, terrorismo no Brasil não é crime. No bairro do Par, em São Paulo, foi encontrada uma casa que mais parecia um bunker, com cerca elétrica, rodeada de câmeras de segurança. Os policiais federais, armados, autorizados pela Justiça Federal, usaram marretas para arrombar 14 cadeados que trancavam o portão de ferro. Na verdade, a operação tinha como objetivo
investigar um grupo suspeito de movimentar ilegalmente 50 milhões em 5 anos. Segundo a mesma revista, Gerson e Pedro, os investigados formam uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e suspeita de apoiar o terrorismo. O grupo defende o cruel e covarde Estado Islâmico, execuções em massa e a morte do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Vamos ver a que conclusão chega a Polícia Federal. O assunto é muito interessante, mas o nosso tempo não dá para continuar o comentário, mas na próxima semana, ou muito breve, voltaremos a ele. Bom, minha gente, como eu já disse, o nosso tempo terminou. Na próxima semana, com toda a certeza, voltaremos ao último assunto. Eu agradeço imensamente a presença do nosso querido amigo jornalista Pedro do Couto, suas posições tão claras, do nosso deputado Gerson Berger, também posições claras e, como sempre, a historinha que faz tanto sucesso no nosso programa. A você, amigo telespectador, que é tão importante para nós, o nosso agradecimento muito especial. Gerson e Pedro, amigos telespectadores, vamos estar juntos no próximo sábado, às 11h30, aqui na CNT. Até lá e um beijo muito carinhoso para todos.